Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Prof. Fraquil aqui falando. Estamos aqui nessa aula para a gente poder estudar alguns pontos bem específicos ali da LIA que vão falar sobre o procedimento administrativo e também sobre a indisponibilidade de bens, tá? Aqui especificamente, para quem vai estar acompanhando pelo Vadmecum, é artigo 14, 15 e 16 da lei. Então vamos lá. A gente vai começar com o seguinte: qualquer pessoa pode representar para a autoridade administrativa quando tiver conhecimento de um ato de improbidade administrativa, tá? Isso está lá no artigo 14. Aí o artigo 15, ele vai falar que o processo administrativo vai ser instaurado lá na via administrativa. A LIA não vai falar de como, ela não vai trazer como vai ser esse processo administrativo. Isso vai acontecer na via administrativa, de acordo com as legislações do órgão ali, ou do ente federativo. E aí, a gente vai ter o seguinte: quando tiver a instauração no processo administrativo, esta autoridade, ou na verdade a comissão que é responsável pelo processo administrativo, deve dar conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas que existe este processo administrativo que investiga, então, uma situação de ato de improbidade administrativa. Mas o primeiro ponto da minha observação é o seguinte: qualquer pessoa pode, então, né, representar para a autoridade competente que existe, a autoridade competente que é uma autoridade administrativa, que existe um ato de improbidade administrativa acontecendo ali. Como é que vai ser essa representação? E aí o que eu trago para vocês e coloco aqui na tela o artigo 14, parágrafo 1º, que vai dizer assim: que essa representação ela será escrita ou reduzida a termo e assinada e conterá a qualificação do representante. Isso quer dizer que ela precisa, então, ser qualificada ali dentro. Anônimo não poderia ser. As informações sobre o fato e a sua autoria e indicação das provas que tenha conhecimento. Essa representação precisa atender esses requisitos, tá? Caso contrário, ela não será aceita. Olha só o parágrafo 2º do artigo 14. A autoridade rejeitará a representação em despacho fundamentado se não contiver as formalidades que a gente acabou de ver no parágrafo 1º. Essa rejeição, embora seja rejeitada ali, esta representação, então, digamos lá que a dona Maria, né, ficou sabendo que existe um ato de improbidade administrativa acontecendo lá na repartição pública, e ela vai representar. Se essa representação não atende aqueles requisitos do parágrafo 1º, ela vai ser rejeitada. Entretanto, esta rejeição não vai impedir a representação ao MP. Quero dizer, ainda assim, a situação notícia pode chegar lá no MP e o MP tomar as providências cabíveis, né, diante aqui da lei de improbidade administrativa, tá? Bom, aí o artigo 14 e 15, então, eles vão trabalhar nessa perspectiva sobre a possibilidade de representar a autoridade administrativa, da necessidade de ciência ao MP, ao Tribunal de Contas, sobre as irregularidades que se investiga ali, né, nesse processo administrativo. E o artigo 16, que vai ser objeto de estudo a partir de agora, ele vai falar sobre a indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens, ela é uma forma de eu proteger o curso do processo depois e eu conseguir ter aquele ressarcimento aos cofres públicos que é devido por aquele agente público ou particular ali que tenham praticado um ato de improbidade administrativa, de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. A indisponibilidade de bens, então, ela é uma medida cautelar para resguardar, né, o resultado útil do processo. Tanto é que ela vai ser trabalhada na forma de tutela provisória. O regime de tutela provisória se aplica à indisponibilidade de bens. O que nós vamos ter no artigo 16? Primeiro, ele vai falar que a indisponibilidade ela pode acontecer de forma antecedente ou incidental, ou seja, antes da ação civil pública de improbidade ou no decorrer desta ação civil pública. Nós também vamos ter no artigo 16 que o pedido de indisponibilidade de bens ele serve para garantir a integral recomposição ao erário. Então, vejam, nessa ideia, nessa perspectiva, estaria incorreto, por exemplo, alguma questão que venha dizer: o MP requereu a indisponibilidade de bens e o Mévio praticou um ato que viola princípios.
Mas ali eu não vou ter, né, na violação de princípios, eu não vou ter essa recomposição ao erário em razão de um acréscimo resultante de um enriquecimento ilícito ou de um desvio de valor ou patrimônio, enfim, que cause prejuízo. Não seria o caso, né? Quando eu estou diante de atos ímprobos que decorrem lá de uma das situações do artigo 11, tá bem? Bom, a gente pode ter, de acordo com o próprio artigo 16, especificamente no parágrafo 4º, a gente pode ter o juízo decretando, ou seja, deferindo o pedido de indisponibilidade de bens antes mesmo da oitiva do réu. Ele pode. Quem é que faz o pedido, né? O Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada podem fazer o pedido, então. A gente aplica o regime de tutela provisória, está lá no parágrafo 8º, e o parágrafo 9º vai falar que da decisão que acolhe, ou seja, defere o pedido de indisponibilidade de bens ou então rejeita esse pedido, caberá agravo de instrumento. Por quê? Porque vai ser uma decisão interlocutória. Então, cabe agravo de instrumento lá nos moldes do artigo 1015 do CPC, tá bem? Bom, quando for o caso, gente, do pedido de indisponibilidade de bens, a gente precisa cuidar o seguinte, e aí eu vou trazer aqui alguns parágrafos para vocês que são os mais importantes a serem estudados aqui nesse tópico de indisponibilidade de bens. Vamos lá. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos das leis e dos tratados internacionais. Além disso, o pedido de indisponibilidade apenas será deferido pelo juízo, né, a autoridade judiciária que defere esse pedido, mediante a demonstração, no caso concreto, do perigo de dano irreparável de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos da instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Porque ele segue a mesma lógica, né, da tutela provisória. Então, se tem um perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil do processo, que são dois elementos que aparecem também lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, que trata sobre o pedido de tutela provisória, a gente tem esses mesmos requisitos sendo trabalhados aqui ao pedido, então, de indisponibilidade de bens, tá? Bom, o parágrafo 5º, por sua vez, ele vai falar para nós que eu tenho que observar o somatório dos valores quando eu tenho mais réus numa ação de improbidade. Então, digamos lá que a minha ação de improbidade é contra o Mévio e o Tício. O Mévio, que é o agente público, e o Tício, que é o particular beneficiado pelo ato da improbidade. E digamos lá que em comunhão de esforços, esses dois, eles causaram prejuízo ao erário e um prejuízo de 50 mil reais. Eu não vou buscar a indisponibilidade de bens de 50 mil reais do Mévio, mais 50 mil reais do Tício. A gente vai observar o somatório dos valores declarados indisponíveis e não vai poder superar o montante. Olha só, não pode superar o montante indicado na petição inicial. Então, se a petição inicial falou em 50 mil, eu não posso superar. Eu vou observar o somatório dos dois. Digamos lá, de 50 mil, 25 mil do Mévio, 25 mil do Tício, ok, né? Eu não posso superar o valor ali daquilo que na inicial está sendo considerado como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Veja que, novamente, a gente não fala em violação de princípios, né? A gente fala, então, em disponibilidade de bens em situações do artigo 9º ou 10, tá? Seguindo, pessoal, o parágrafo 6º, ele vai permitir a substituição da indisponibilidade de bens por uma caução idônea por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, desde que requerido pelo réu, né, e bem como da sua readequação durante a instrução do processo. Então, eu tenho como réu solicitar, requerer, né, dentro dessa ação de improbidade administrativa, substituição. Então, em vez dele ter ali algum bem congelado, né, ele vai ter ali uma garantia de restituição aos cofres públicos, caso seja condenado, através de uma fiança bancária, ele pode pedir esta substituição. Tenha um cuidado, porque a lei de improbidade administrativa, ela vai dizer o seguinte, que a indisponibilidade de bens, quando for calculada, ela deve recair, gente, somente sobre os bens que vão assegurar o integral ressarcimento aos cofres públicos. E essa indisponibilidade de bens não deve incidir sobre o valor da multa.
Então, se você olhar o artigo 16, parágrafo 10, você vai perceber que ele vai dizer assim, que a gente, quando vai aplicar a indisponibilidade de bens, ela vai recair sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou sobre os acréscimos patrimoniais decorrentes da atividade lícita. Então, o que acontece isso? Digamos lá que nós estamos diante de uma situação que o MEV e o Tício desviaram lá o valor de 50 mil reais, tá? Então, eles desviaram esse valor, tá bem. Aí, o que aconteceu, gente? A indisponibilidade de bens, ela vai ser aplicada sobre esse valor. Se o enunciado falar que, né, está ainda também sendo requerido pelo MP a condenação em pagamento de multa, a indisponibilidade não vai abranger a multa, apenas os 50 mil reais, que no meu exemplo aqui foi o caso de prejuízo ao erário, tá bom? Olha só, o parágrafo 11, ele vai falar qual é a ordem de indisponibilidade de bens que deverá priorizar. Então, a gente tem uma ordem que deve ser priorizada. Quando um item não for possível, a gente vai para o segundo item, assim por diante. Então, primeiro, a indisponibilidade de bens afeta veículos de via terrestre, depois bens imóveis, depois bens móveis em geral, depois semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas das sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e aí depois, por fim, apenas na inexistência desses, é que a gente vai falar em bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Então, em últimos casos, a gente falaria, né, em aplicação de indisponibilidade de bens, ou seja, congelamento, bloqueio ali das contas bancárias dele. Outro ponto, se a gente chegar na conta bancária, tem um limite. Olha só, é vedado, gente, tudo está no artigo 16, é vedada a decretação de indisponibilidade de quantia até 40 salários mínimos. Então, até 40 salários mínimos, eu não posso bloquear esse valor. E eu também, em regra, não poderia aplicar a indisponibilidade de bens sobre o bem de família. A regra é que bem de família não pode ser objeto de indisponibilidade de bens. Entretanto, todavia, né, contudo, porém, eu posso aplicar a indisponibilidade de bens ao bem de família se ele foi alvo comprovado, né, que seja fruto ali da vantagem econômica patrimonial, da vantagem patrimonial indevida, enfim. Então, se o bem de família é fruto do ato da improbidade, aí tudo bem, a gente pode aplicar a indisponibilidade de bens ali em cima desse bem de família. Caso contrário, não. Tá? Muito bem, espero que vocês tenham gostado aqui desse aprofundamento dos artigos 14, 15 e 16. Deixem o like de vocês, comentários se vocês gostaram. Um abraço bem apertado e até mais, gente. Tchau, tchau.